Afinal, da onde veio o coelho? Né? Acho que a maioria de nós já sabe de onde veio o cordeiro. E eu quero pincelar um pouquinho o assunto essa manhã. Nós vamos comer cordeiro. Mas antes disso eu quero tratar com você por que a gente faz as coisas mecanicamente, o porquê de coelho e o porquê de ovo, que acho que tem um percentual aqui que não sabe, mas aprendeu da mãe, aprendeu do avô, que aprendeu do bisavô, do tataravô. E você engole goela abaixo, coelho e ovo. Então vamos entender isso, amém? Pode ser? Então vamos viajar no tempo aqui até Gênesis 10, capítulo 10, versículo 8 a 10. Diz assim: E Cush gerou a Nimrod. Este começou a ser poderoso na terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E o princípio do seu reino foi Babel. Vocês devem ter ouvido a história. Nimrod, ele começou a se achar, né? Esse é o pecado de Satanás. Ele olhou para si e se achou, né? Pergunta para o teu vizinho: quanto tempo você fica na frente do espelho? Pergunta para ele. Está se achando? Pergunta para ele: está se achando? Satanás, ele começou a se achar. E Nimrod foi por esse caminho. Ele se tornou grande, poderoso. Ele era caçador. E ele convocou os seus concidadãos nas suas cercanias, na sua vizinhança. E ele começou a fundar cidades. E a Bíblia tem uma lista de cidades que ele fundou, até Nínive. Mas ele começou com Babilônia, com Babel. Construiu uma torre. E ele dizia: nós vamos construir uma torre que nos leve até o céu. Se nós usarmos a linguagem mais astrofísica, ele queria construir um zigurate. Um zigurate era uma torre de observação celestial. E ele queria construir algo que chegasse o mais alto possível. Naquele tempo, por falta de tecnologia, não dava para, sem o devido fundamento e tratar as fundações de um prédio, construir algo muito alto, aquilo ia tombar. Mas eles fizeram então esse negócio redondo que está ali à sua esquerda. Aquilo é uma representação aqui gráfica que colocaram aqui de uma obra de arte de um determinado pintor que fez uma arte, uma tela a respeito da Torre de Babel. Mas a Comunidade Econômica Europeia, ela está situada onde antigamente havia Babilônia. Ela inclui, né, toda aquela área de Europa e Meio Oriente, Oriente Médio, inclui esse lugar. Mas, mais do que isso, eu quero salientar que a Comunidade Econômica Europeia, ela tomou aquilo que Deus fez. E o que foi que Deus fez? Ele, vendo os homens construindo uma torre e dizendo entre si: vamos ficar aqui todos juntos, vamos fazer o nosso nome grande. Vamos construir uma torre que nos leve até o céu. Vamos ficar aqui juntos e vamos fazer o nosso nome grandioso. Deus tinha dito para os homens: crescei e multiplicai-vos e enchei a terra. Amém? E eles disseram: vamos ficar juntos, nós não vamos a parte alguma, nós vamos ficar aqui e nós vamos fazer o nosso nome grande. E aí Deus olhou do céu e percebeu que não havia limite para aqueles homens que estavam de acordo. A palavra declara assim: Deus viu que tudo que eles intentassem no coração, eles iriam fazer. Inclusive toda a maldade do coração humano, eles iriam fazer.
e já se rebelaram, declarando: nós não vamos encher a terra, nós vamos ficar todo mundo junto aqui, nesse lugar. Aí Deus confundiu as línguas. Você lembra disso? Vocês vão ficar tudo junto? Então agora ninguém vai entender o outro que está do seu lado. E ele confundiu as línguas dos povos e os separou, porque aquele que falava determinada língua, ele começou a viver junto com o outro que o entendia. E assim os povos foram afastados e foram espalhados pela terra. Deus confundiu as línguas. Aí, a comunidade europeia, ela declara: Europa, muitas línguas, uma voz. É o que eles dizem. Europa, muitas línguas, uma só voz. E o Parlamento Europeu, que vocês estão vendo aquele prédio lá no fundo, que tem... quase que uma réplica da Torre de Babel, ele está em Estrasburgo. É a sede hoje da Comunidade Econômica Europeia, em Estrasburgo. É uma réplica da Torre de Babel. A palavra de Deus ainda declara que, lá em Apocalipse, no final, ele via uma mulher que era uma prostituta, sentada numa besta, que tinha o nome de blasfêmia, Babilônia. E a Comunidade Econômica Europeia resolveu colocar ali na frente do parlamento, em Estrasburgo, aquela mulher em cima daquela besta ali, ó. E na moeda do euro, você também vê ali a figura da mulher sentada em cima daquela besta, que é um touro, é um animal com chifres. Eles resolveram trazer de volta todo esse contexto de Babilônia e de Nimrod. E eu quero entrar, isso eu vou chegar no ovo, amém? E no coelho, amém? Amém. Porque isso se arrasta até os nossos dias e vem sendo, de uma maneira, isso é contemporâneo a nós, é isso que eu quero dizer, vem sendo ensinado geração após geração, e vem trazendo uma tradição tão antiga que influencia agora o mercado comum europeu. O lugar onde Deus diz que será destruído, Babilônia vai ser destruída, né? Em Apocalipse nós lemos: caiu a grande Babilônia, né? Que a grande meretriz que se prostituía com os reis da terra. Então essas figuras da grande meretriz, que aqui eles é tratado como Europa, é o mercado como europeu, sentado sobre uma besta, isso tudo vai cair. Vai cair, isso é uma afronta e um ato de rebeldia, de rebelião contra aquilo que Deus tinha estabelecido. Mas o primeiro que fez esse ato de rebelião foi o Nimrod. O Nimrod começou a se achar, ficou grande. Ele casou com uma mulher, a palavra de Deus não traz o nome dela, você vai ter que estudar história, mas o nome era Semíramis. Diga para o teu vizinho aí, Semíramis. Semíramis se casou com Nimrod. E Semíramis ficou grávida. E Nimrod morreu. E aí nasceu o filho da Semíramis. E a Semíramis deu o nome ao filho de Tamuz. E Semíramis declarou para todos que Tamuz era Nimrod, que havia reencarnado. De Babilônia saem muitas religiões para todo gosto, que hoje nós percebemos, confundem e desviam o povo do caminho reto do Senhor. Ali começou essa teoria falsa, de que alguém poderia outra vez voltar no corpo de outro. Reencarnação. Semíramis declara que Tamuz era o pai, Nimrod, de volta à vida, reencarnado.
Ezequiel 8, 14 a 15, declara assim: E levou-me à entrada da porta da casa do Senhor, que está da banda do norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas, chorando por Tamuz. E disse-me: Viste, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Acontece que Tamuz foi caçar, a exemplo do pai, e ele foi pego por um porco selvagem que o matou quando ele tinha mais ou menos uns 40 anos de idade. O Tamuz, que supostamente era o Nimrod de novo. A mãe, Semíramis, ela era daquelas matriarcas. Pergunta aí para os teus vizinhos aí, tem um matriarca na tua família? Tem lá uma mandona, não é uma Madonna, é uma mandona. Tem lá uma... Nada contra a maternidade, mas o matriarcado já começa ali com Semíramis, que ela recebe o nome de Rainha dos Céus. A mulher mandava, ela não pedia. E quando Tamuz morreu, ela convocou todo o povo e disse para todo mundo jejuar, e colocou todo o povo em lamúria, em lamento pela morte do filho, até que ela inventou que Tamuz havia ressuscitado. O mesmo Tamuz morto. Nenhuma prova, apenas a palavra da mulher. E para festejar a ressurreição do filho, ela mandou distribuir para o povo, adivinha o quê? 2 símbolos de vida e fertilidade. Primeiro, ovo. E eles pintavam os ovos de maneira toda colorida, porque, segundo Semíramis, o ovo representava a vida a partir do nada. Um ovo que não tem vida nenhuma, gera uma nova vida a partir do nenhuma vida. Símbolo da vida, e coelho, símbolo máximo de fertilidade. Ela, Semíramis, também se confundiu com a deusa da fertilidade. E ela começa a receber um monte de nomes, e começa-se então a adorar a figura da mãe com a criança, o Tamuz, supostamente o marido dela, no colo, desde a antiguidade, mas milhares de anos antes de Cristo. Séculos e séculos antes de Cristo. Aí não vai dar para você ler, mas ela se apresenta em várias partes do mundo. Na Índia, o bebê recebe o nome de Krishna. Ishva, depois aqui, Egito, ela recebe o nome de Ísis e o filho Horus. E também Diana representava a deusa mãe, a mulher, a rainha dos céus. Então, enfim, em Babilônia, ela era Semíramis e Tamuz, a mulher com o seu filho no colo, ela foi endeusada. E em cada parte, Ásia, Índia, Egito, você vê uma figura da mulher com o bebê, sendo eles a rainha do céu e o seu filho adorados como divindade. Para celebrar isso, ela deu de presente para todo o povo, e o seu império, herdado do Nimrod, seu marido, era grande, muitas cidades. Ela deu de presente ovos, estabeleceu essa festa, e coelho. É claro que depois a gente vai incorporar isso a costumes mais para frente. Vocês lembram, no ano 329 da nossa era, vocês lembram disso? Não? O imperador romano, Constantino, depois de muita luta contra cristãos, e depois de observar muitas deusas falsas como essas,
em todas as províncias romanas. Os romanos tomaram uma parte muito extensa do mundo, colocaram debaixo do seu controle e governo. Eles astutamente preservavam os costumes religiosos dos povos e deixavam com que aqueles povos cumprissem os ritos e os costumes que lhes eram pertinentes, inclusive os judeus, e com isso eles evitaram muitas rebeliões contra o Império Romano, por permitir cada uma dessas províncias continuar estabelecendo o seu próprio rito e a sua própria religião e o seu próprio culto. E todos esses símbolos pagãos e todas essas divindades pagãs foram preservadas. E no meio da população romana, Império Romano, havia prática de tudo isso, tudo misturado. Até que no ano 329, o imperador romano Constantino declara que ele agora é não só o imperador de Roma, mas ele é também o bispo universal, ou papa. E ele vai estabelecer o cristianismo, ou a religião católica apostólica romana, como a religião oficial em todas as províncias romanas, em todo o Império Romano. Todos tinham que declarar Ave César para esse César, esse imperador romano Constantino, e também tinham que cultuar o rito do imperador, que se autoproclamou bispo universal, ou papa. Quando ele faz isso, ele pega todos esses costumes de todos os povos, dos bárbaros, dos pagãos, dos confins da terra, e mescla dentro do que se chamava cristianismo. E então, a figura de uma Madonna, de uma mãe, de uma rainha dos céus com a criança no colo, ficou fácil de ser mesclada e adaptada com o cristianismo, trazendo a figura ali de Maria com Jesus. E assim por diante. E as festas que celebravam a passagem das estações, as festas pagãs de culto ao sol e ofertas de sacrifício por conta da agricultura, que cada um fazia de um jeito, e se banhava a terra com sangue de oferendas a tudo quanto é divindade. Tudo isso foi sendo mesclado e virou um sincretismo, essa é a palavra dos estudiosos, ou seja, uma mistura grande entre costumes e cultos de todos os povos, agora centralizados em Roma. E, inclusive, essa festa em celebração a Tammuz, supostamente ressurreto, com coelho e ovo. Obviamente, não era ovo de chocolate, era ovo mesmo, ovo de galinha. E agora a gente adaptou isso. Mas vamos falar agora não mais de coelho, porque nós não vamos seguir o coelho dos outros, amém? Não é a nossa. O nosso assunto é outro. Em Êxodo 12, vocês conhecem o texto, Deus declara assim, a partir do versículo 11. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós,
e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Deus, depois de insistir com Faraó para deixar o povo livre e de trazer as pragas que vocês conhecem sobre o Egito, ele chega à 10ª praga, a última praga que se bateu sobre o Egito foi a morte dos primogênitos. Antes de Deus passar por cima, Passover, Pessah, Páscoa, antes de Deus passar e enviar o anjo da morte, enviado por Deus, o anjo da morte, enviado por Deus, para tomar os primogênitos de todas as casas do Egito, tanto de animais como dos humanos, ele pede que os judeus sacrifiquem um cordeiro, matem o cordeiro, e eles têm que comer o cordeiro inteiro. Diga para o teu vizinho aí, nós temos 40 quilos de cordeiro aqui hoje. Ele declara que eles devem comer o cordeiro com os lombos cingidos e os sapatos nos pés. Lombos cingidos, o que significa? Significa que eles tinham que pegar todo aquele monte de panos que eles usavam, aquelas cortinas que eles eram vestidos de panos compridos com uma cinta de corda. Tinha que arregaçar todo aquele monte de pano e pôr dentro dos lombos. Aqui, põe dentro da cinta. Levanta tudo e fica com as pernas livres, para você poder sair correndo. Tem que comer o cordeiro, pronto para ir embora. Deus estava tirando o povo do Egito. Eles já não seriam mais escravos. Amém? Deus declara para eles, vocês não vão mais ser escravos. Matem um cordeiro para serem agora livres. Aí, ele fala que você tem que estar com os sapatos nos pés e o cajado na mão. E é para comer rápido. Diga para o seu vizinho, nós não temos hora para ir embora. Tranquilo. Não somos mais escravos. Mas aquela turma era. E tinha que ir embora do Egito. Comer o cordeiro. Por que tinha toda essa pressa? Porque o choque do ato de todo o Egito acordar e perceber, inclusive o faraó, que os seus primogênitos tinham morrido, ia ser calamidade. E agora é hora de ir embora. Está na hora. Está todo mundo em choque. E todo mundo perdeu o seu primeiro filho. E eles tinham que estar prontos para ir embora. É aquela hora do choque que Deus ia dar por último em Faraó. E não podia perder tempo. Tanto que passou um pouquinho de tempo, o Faraó voltou a arrazoar e falou, vamos correr atrás deles. Ainda bem que eles já tinham ido embora. Eles foram correndo. Deus então passa, e aquele cordeiro que tinha sido morto tem que ter o seu sangue colocado nas vergas das portas, no batente. E o anjo da morte passava, olhava, opa, aqui já teve uma morte. Então ele passava reto. Alguém morreu no lugar desse primogênito. E ele passava por cima. Chegava na casa do egípcio, opa, aqui ninguém morreu. E ele tomava então aquele primogênito e o levava. Foi chocante. Será que o filme rola? Vamos mudar para o filme aí. Primeiro filme. Nós estamos aqui com uma situação aqui que o meu filme trava no Wi-Fi. Então eu vou passar esse mesmo filme que vocês estão vendo aqui para você acompanhá-lo desde lá. Só um instante. Pode pôr o filme para nós.
O plano eterno do nosso Deus não se limita apenas a Jesus ter morrido por nós e nos ter redimido. Estamos no mês da redenção. Este abril é mês de nascer de novo, de sermos redimidos, sermos livres das nossas transgressões. Termos alguém que morreu no nosso lugar, assim como aqueles judeus lá no Egito, que eram escravos e representavam a nossa escravidão quanto ao pecado. E alguém morreu no lugar deles, um cordeiro foi morto, e o sangue permitiu que Deus os poupasse e não os condenasse. Agora, de uma vez por todas, o Cordeiro de Deus, não mais um animalzinho, mas o próprio Senhor Jesus, que é Deus, Ele veio e sem nenhuma mácula, sem nenhum defeito. Ele foi julgado, ele foi absolvido pelas autoridades, não tinha defeito, mesmo assim ele foi morto. Morreu para nos redimir, para nos livrar, para nos dar vida eterna. E quando ele morre, e ele ressuscita, a palavra declara que as rochas se fenderam. No momento em que ele morria, os céus fecharam e se fez noite, às 3 horas da tarde. E ele morreu, e ele ressuscita. E quando ele ressuscita, a palavra declara que ali naquele momento as rochas se partiram e os sepulcros se abriram. E quando ele ressuscita, os que haviam morrido, santos, o povo santo de Deus, ressuscita com Cristo. Essa é a primeira vez que há um homem no céu. Jesus é o primeiro de uma raça. Ele entra no céu, todo mundo para. As criaturas de Deus param. Um homem no céu. Ele foi primeiro até o abismo e tomou aqueles que estavam lá cativos em amarras, escravos lá no abismo, e os restaura e os leva consigo. E os túmulos se abrem e muitos corpos são ressuscitados, entram pela cidade, mas depois de vistos por outros, eles, ressuscitados que estavam, vão com Cristo. Um monte de homens no céu, primeira vez que entram homens no céu. Jesus quer fazer isso com você hoje. Jesus quer que você receba essa dádiva da vida. Quando Maria vai logo na manhã do primeiro dia, logo nas primeiras horas do dia, buscar a Jesus que estava enterrado, ela não encontra nada. Pode soltar o nosso segundo filminho aí, esse é curtinho, mas para você entender. Jesus ressurgiu, ele aparece diante de Maria que andava com ele e ela não o reconhecia. Os nossos olhos muitas vezes não reconhecem esse Jesus nos nossos dias de hoje. Precisamos usar olhos diferentes, não estes, olhos do coração, para reconhecer Jesus nas situações que vivemos nos dias de hoje. Jesus quer se revelar a você. Jesus ressurgiu, pagou o preço pela tua vida eterna. Hollywood nos oferece uma versão amalucada disso. Eu nunca vi tanto filme de vampiro. É um atrás do outro, montes de seriados, porque o anseio do homem é viver para sempre. Não fomos projetados para morrer. E Hollywood quer uma versão sem vida, das trevas, de uma vida entrevada que não acaba nunca, vampiresca. Deus tem a solução para você e para mim, que é nos religarmos a Ele, não por religião, por Jesus. Ele é o caminho, não há outro caminho. Ele é o Cordeiro, não há outro animal. Ele é o Cordeiro. Ele morreu por nós. Como Cordeiro, Ele foi levado ao matadouro
sem falar palavra, e morreu a nossa morte. E isso é o começo da vida cristã, é o embrião, o crer nesse ato de Jesus e, pela fé, o proclamar agora como teu Deus, teu Senhor e teu dono. A palavra declara que faz você nascer de novo e deixar as coisas velhas para trás. Coelho e ovo para trás. Samíramis, Tamuz, deuses falsos, deusas falsas para trás. Coisas que te foram ensinadas pela tradição, pela família, para trás. E agora nós olhamos para frente. Há um cordeiro que foi morto no meu lugar e no teu lugar. E ele é o teu Deus. Todo aquele que o declara assim, nasce de novo, pela fé. Não é nascido mais da vontade do homem, mas é nascido de Deus. Jesus venceu como cordeiro. É para isso deixar o mundo louco, de pernas para o ar. Jesus não venceu com a espada, com o exército, Não, ele venceu como cordeirinho. Deus deu a terra aos filhos dos homens. E Jesus veio aqui como homem e recebeu autoridade sobre a terra, assim como nós. Satanás, ao ver Jesus morto na cruz, diz para si: agora eu peguei ele. Agora ele já não tem mais um corpo, ele já não é mais homem, ele não tem poder para atuar nesta terra. Mas Jesus vence como cordeiro e ele declara: vós sois o corpo de Cristo. Nós. É como se ele fosse uma grande rocha que se dividiu em um monte de pequenos pedaços de rocha. E nós somos pedras vivas, corpo de Cristo. E Satanás, que se gabava de ter vencido na cruz, agora ele tem um problemão. Ele não tem só Cristo e o seu corpo para enfrentar. Ele tem todos nós. Corpo de Cristo. Cristo tem um corpo na terra. Nós somos herdeiros do seu reino. Andamos aqui para plantar o seu reino. Andamos nessa terra para declarar: Cristo é o Rei. Cristo é o Senhor. Cristo é o nosso dono, é o nosso Deus. E nós vamos atazanar o diabo, em nome de Jesus. Eu oro para que, além do teu nome estar escrito nos livros da vida no céu, o livro do Cordeiro, também você e o teu nome seja conhecido no inferno, por causa do trabalho que você dá para eles, por causa deles terem que atravessar a rua para não cruzar contigo. Quem trouxe Bíblia aí? Então, está na hora de abrir. Nós vamos encerrar com um texto que eu quero ler para você, que é tremendo, que fala do Cordeiro. Eu não quero sair muito do assunto, eu quero me ater ao Cordeiro. Abra aí a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 5. Se quiser ir projetando na tela lá, Apocalipse, capítulo 5, eu vou ler minha versão. Não sei se essa é a versão que tem aí. Diz assim: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu
para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. E ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Olha o número dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares. É um número exato esse. Não é uma multidão que ninguém podia contar. É um número. O número deles era milhões e milhares de milhares. Esses anciãos são a igreja. Milhões e milhares de milhares. É um número entre 120 milhões e 200 milhões. Esse é o número que está escrito aqui. Entre 120 milhões no mínimo e 200 milhões no máximo, de santos do Senhor, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: ao que está assentado no trono, sempre reinando, soberano. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Ao que está assentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia. Antes de nós comermos o nosso cordeiro, nós temos que comer Cristo. Aquele que de mim se alimenta, de mim viverá. Comer e beber de Cristo nos dá vida eterna. Ele é único digno de abrir o livro e os selos, por causa da obra que ele fez. Quieto, manso, como cordeirinho, venceu os maiores principados, os maiores guerreiros das trevas. Venceu o mal, venceu a morte, venceu todas as coisas. Venceu por mim e por você.